Bom, e como que o Google vai saber que as pessoas estão doentes antes do hospital, antes dos médicos, antes dos governos, dos sistemas de saúde? A ideia do Google Flu Trends era a seguinte: fala, meus amigos, eu sou o Luiz Otávio, do blog aqui de Ciência de Dados, luizotavio.pro, e vamos falar aí sobre o Google Trends hoje, como que você pode usar ele na sua empresa para melhorar seus resultados, o que é o Google Trends e é possível usar o Google Trends para prever uma pandemia como o coronavírus, por exemplo. Esse é o tema de hoje, então vamos lá, começando. O que é o Google Trends? A gente sabe o que é o Google e sabe que o Google é a principal ferramenta de busca, sabe que quando você precisa de qualquer coisa na sua vida, você joga lá no Google para resolver. Então qualquer coisa, qualquer dúvida que a gente tem, a gente já joga lá no Google. Isso aí gera, sei lá, uns bilhões de pesquisas todos os dias. Então o Google ele tem uma ferramenta que ele te mostra o que está sendo pesquisado lá no Google. Ele não fala, por exemplo, a quantidade de pesquisas daquelas palavras-chave, mas ele te fala se está aumentando ou se está diminuindo. Então ele te mostra a tendência, se está aumentando ou diminuindo, né? Por isso chama Google Trends. Bom, então ele vai te dar uma frequência de 0 a 1. Você vai digitar a palavra-chave lá que você quer saber, se as pessoas estão pesquisando por aquilo ou não. Você pode filtrar também o país que você quer saber, né? Então você pode filtrar Brasil, Estados Unidos, Itália. Você pode escolher o país que você quer saber se estão pesquisando por aquelas palavras-chave. E também escolher o período que você quer. Você quer saber na última semana, no último dia, nos últimos 90 dias, no último ano. Se eu não me engano, tem dados até de 2004 lá. Então é isso, o Google Trends ele vai te falar a frequência que essas buscas estão acontecendo, né? De 0 a 1. 1 vai ser o valor máximo, o dia que teve mais buscas ali para o período que você pesquisou, vai ser o 1. E o 0 seria como se não tivesse busca nenhuma, entendeu? Então, se por exemplo, pesquisaram por vírus no Google 1 milhão de vezes na segunda-feira, foi o dia que mais pesquisaram. Então, se pesquisaram 500 mil vezes ontem, vai estar 0,5 para ontem. E na segunda-feira vai estar 1, que foi o dia que mais pesquisaram. Só um exemplo assim básico para a gente entender como funciona esse índice, né, a frequência que eles colocam lá. Então é isso que é o Google Trends, uma ferramenta importantíssima de negócio principalmente, porque você consegue pesquisar se estão procurando sua empresa lá no Google, quais as palavras relacionadas que eles procuram quando digitam o nome da sua empresa. Também sobre os seus concorrentes, você consegue ver se as buscas pelo seu concorrente estão aumentando ou diminuindo. Então isso aí tem uma importância muito boa para o seu negócio, né? Até porque você pode ver o que as pessoas estão pesquisando e ter até ideias de produtos. Se você digitar lá alguma palavra-chave que seja do seu segmento, você pode ter ideias aí de novos produtos, de aperfeiçoamento dos produtos da sua empresa. E com R, né, usando aqui, no nosso caso, voltando para a ciência de dados, para o software estatístico R que a gente usa na linguagem R, existe um pacote que com 1, 2 linhas de código, eu acho que é uma linha só, eu fiz isso, né? Agora eu vou mostrar para vocês a ferramenta que eu desenvolvi. Com uma linha de código você já consegue fazer essa busca do Google Trends e trazer esses dados para o R. Então eu fiz isso para analisar os dados do coronavírus, para saber o que as pessoas estão pesquisando, se é possível prever uma pandemia, né, uma doença generalizada aí que viralizou pelo mundo. É possível prever isso, que isso vai acontecer antes das autoridades, os órgãos de saúde saberem dessa pandemia. É possível prever isso com o Google Trends? Bom, em 2008, o Google tinha um projeto que chama Google Flu Trends, que ele tentava prever surtos de gripe em 25 países do mundo. Não só de gripe, como gripe e dengue, né? Nos países aí que tem dengue. Então ele tentava prever essas duas doenças, esses dois surtos, antes do país, das autoridades saberem que as pessoas estavam ali infectadas. Ele já queria saber e prever isso para avisar e assim tomarem as precauções, os hospitais se prepararem e tudo mais. Bom, e como que o Google vai saber que as pessoas estão doentes
antes do hospital, antes dos médicos, antes dos governos, dos sistemas de saúde. A ideia do Google Flu Trends era a seguinte: o que a pessoa faz quando ela está doente? Primeiro, ela vai no médico ou ela pesquisa sobre os sintomas no Google? Então, eles perceberam que as pessoas pesquisavam no Google sobre os sintomas da doença, né, sobre o que elas estavam sentindo ali no momento, antes mesmo de ir para o médico. Então, elas pesquisavam sobre isso. E quando o Google percebia que tinham muitas pessoas pesquisando sobre sintomas de gripe, por exemplo, ele previa que aquele local ali teria um surto de gripe, né? Quando você pesquisa ali pelo Google Trends, ele te mostra até por cidade. Então, se ele vê que em um local restrito está tendo muitas pesquisas por um assunto específico, é um alerta, né? No caso, sintomas da gripe, ele pode entender que vão ter surto de gripe em breve. Então, eles conseguiam prever esses surtos. Eles desenvolveram modelos aí de previsão para isso, né? A partir desses dados do Google Flu Trends. E em algumas épocas, esse modelo chegou a acertar 97%. Né? Esse caso que eu estou falando especificamente foi nos Estados Unidos. Eles acertaram 97% dos casos que foram registrados, da quantidade, né, que foi registrada de gripe no CDC, que é o Centro de Controle de Doenças lá dos Estados Unidos. Então, foi um acerto altíssimo, foi o melhor case que o Google Flu Trends teve. E claro, não foi só sucesso, ele também recebeu críticas, também errou, né? Posteriormente, depois de ter acertado muito, ele começou a errar. E aí existem várias teorias, por que o modelo piorou e tudo mais. Inclusive, tanto os elogios quanto as críticas foram feitas por revistas de altíssimo renome, como a Science e a Nature, que são revistas da área de saúde importantíssimas aí no cenário mundial. Bom, e foi isso, foi um case, né, de qualquer forma, foi um case muito legal aí pra gente ficar atento e de qualquer forma também no mercado de trabalho para empresas, com certeza é muito útil porque ele mede o que as pessoas estão pesquisando e isso aí é indiscutível, né, não tem muito erro ou acerto, elas estão pesquisando isso. E aí o que você vai fazer com esses dados, claro que vai ser o mérito seu de saber usar da melhor forma possível, de saber interpretar esses dados. Então, dito isso tudo, né, vamos partir para a prática aqui, vou mostrar para vocês o que eu fiz para mostrar os dados do Google Trends, que eu achei no Google Trends e relacionar com os dados do Corona. Não é especificamente um caso de negócio, né, aplicado ao mercado de trabalho, mas é uma investigação prévia que a gente pode fazer aí explorando os dados e ficou muito legal, então vou mostrar para vocês aqui. Então o que foi feito aqui? Eu peguei as buscas do Google Trends, o que as pessoas estão procurando no Google e cruzei esses dados do Google Trends com os casos confirmados de corona. Então, casos ou mortes confirmados de corona. Esses dados são oficiais da Universidade Johns Hopkins, que é os mesmos dados aí, a mesma fonte que todo mundo está usando, a Globo, todo mundo usa. Então peguei esses dados, que são valores reais que aconteceram, e relacionei aqui com as buscas feitas no Google. Se você quiser usar essa ferramenta, está disponível aí no blog luizotavio.pro, beleza? Então olha só, aqui é a maior suspeita, né? O que é o sentido do Google Flu Trends, é exatamente isso que eu vou mostrar aqui agora. Ele pega sintomas da doença, né? No caso aí do corona, eu acho que o principal sintoma é a falta de ar. Então ele pega aqui falta de ar, procura lá no Google Trends e relaciona com os casos. A ideia é o quê? Que antes das pessoas irem no hospital e registrar que estão com corona, né? Realmente confirmar aquilo ali, elas pesquisaram no Google para saber o que elas têm, qual a doença que elas têm e por que elas estão sentindo aquilo. Então, a gente pode ver aqui, né, o laranja é as pessoas buscando por falta de ar e o azul são os casos confirmados de corona. Então, a ideia do Google Flu Trends é exatamente essa, que as pessoas, antes de confirmarem o caso, elas vão pesquisar pelo sintoma. E realmente aqui elas pesquisaram por falta de ar alguns dias antes dos casos aumentarem, né? A gente pode ver que os casos dispararam aqui. A busca por falta de ar era uma busca pequena, perto do que está nos dias atuais, e disparou, e logo depois dispararam também os casos de coronavírus.
E a gente pode correlacionar aqui com as mortes também, né? Tem o mesmo comportamento aí. Bom, e aí eu coloquei outras palavras aqui, como por exemplo home office, né? Ficou bastante na moda, bastante em voga falar sobre home office, agora que ninguém pode ir trabalhar mais nos postos habituais aí de trabalho, com exceção dos serviços emergenciais. Então, o home office, né, está sendo muito praticado e a busca no Google também aumentou bastante, juntamente com o aumento dos casos de corona. Isso a gente sabe que não quer dizer exatamente porque os casos aumentaram, mas porque a gente está vivendo esse momento de quarentena e tudo mais. Seguro-desemprego também aumentou muito, né? Aumentou absurdamente e também muito relacionado aqui com os casos de corona, né? Quanto pior a situação da pandemia aqui no Brasil, mais gente desempregada. O momento que eu estou gravando esse vídeo já são quase 10 milhões de desempregados a mais, só por causa do corona. Então o número de desempregados dobrou. Então muita gente procurando aí por seguro-desemprego no Google. E eu reparei também que tem um ponto baixo aqui, olha só, tá vendo? Isso aqui sobe, sobe, sobe e desce, sobe, 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 desce. E mesmo aqui no corona acontece isso também. Esses valores aqui embaixo são os finais de semana. Então sábado e domingo o pessoal não procura por seguro-desemprego, né? Eles estão procurando mais nos dias de semana. Tosse seca, né? Mesmo sentido aí da falta de ar, o pessoal procurou antes dos casos serem confirmados. Outro tópico aqui também, né? Como fazer máscara ou álcool gel em casa. Também teve uma disparada aí na procura, como fazer álcool gel, como fazer máscara, também disparou. Eu achei interessante que primeiro as pessoas pesquisaram como fazer o álcool em gel. E a máscara eles começaram a pesquisar depois. Então foi talvez tenha alguma coerência aí, que primeiro a gente pensou no álcool e depois a gente pensou na máscara, que é uma medida mais séria, né? Um negócio mais que, sei lá, incomoda um pouco mais, que demanda um pouco mais de esforço. Como ganhar dinheiro também é uma solução, né? Com muita gente perdendo a fonte de renda, perdendo o emprego. Então aumentou muito também a pesquisa aí como ganhar dinheiro na internet. E a busca por febre também, terminando aí a busca sobre os sintomas do coronavírus. Então essa ferramenta está disponível no luizotavio.pro. Quero saber o que você achou e se inscreve aí no canal porque tem muito conteúdo de ciência de dados vindo pelas próximas semanas, pelos próximos meses, porque eu não vou parar nunca. E já tem muito conteúdo que eu postei aqui também, então dê uma olhada nos vídeos aí e vamos que vamos. Um grande abraço.